Guerreiro, você já percebeu como algumas pessoas só dão valor quando te perdem? Elas desaparecem, te ignoram, te deixam de lado. Mas de repente, quando você começa a mudar, a crescer, a se tornar alguém melhor, elas voltam. Mas por quê? O que faz alguém que te subestimou antes querer sua atenção de novo? Hoje vou te revelar os 7 segredos psicológicos que fazem com que aqueles que te deixaram ou te ignoraram sintam um desejo irresistível de voltar para a sua vida. Não se trata de manipulação, mas de crescimento pessoal autêntico que faz os outros perceberem o que perderam. Preste atenção até o final, porque o último segredo pode ser o mais poderoso de todos. E já aproveita para se inscrever no canal se quer aprender a se tornar um homem mais forte, confiante e respeitado. Vamos ao que interessa. 1. O choque do crescimento inesperado. As pessoas gostam de previsibilidade. Elas te rotulam com base naquilo que conhecem e, uma vez que essa imagem é formada, assumem que você permanecerá o mesmo para sempre. Isso as conforta, porque significa que não precisarão se esforçar para te entender novamente. Você se torna uma peça fixa no cenário delas, algo estável, sem surpresas. Mas quando você cresce inesperadamente, quando se torna mais forte, mais focado, mais seguro, você destrói essa ilusão e isso causa um choque. O homem que antes era ignorado, tratado como uma opção, subestimado, agora se torna uma incógnita. Sua evolução força aqueles ao seu redor a te enxergarem sob uma nova luz, e nem todos lidam bem com isso. De repente, aquela pessoa que te via como garantido precisa encarar um fato desconfortável. Você não é mais o mesmo. Você mudou sua energia, sua postura, seu destino. E pior, você está se tornando alguém que agora parece inalcançável, alguém que ela gostaria de ter ao lado, mas que talvez já esteja longe demais. Sêneca disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. O que separa um homem comum de um homem admirável é a coragem de mudar, de se reinventar, de romper com uma versão medíocre de si mesmo. E quando você faz isso, sem pedir permissão, sem buscar validação, sem precisar que ninguém te segure pela mão, você se torna uma força independente. As pessoas ao seu redor não têm escolha a não ser reagir. Algumas vão te admirar, outras vão sentir inveja, algumas vão tentar te diminuir para que você se encaixe novamente na narrativa que elas criaram sobre você. E outras, essas são as mais previsíveis, vão querer voltar. Mas por quê? Porque perceberam seu valor, ou porque perceberam que agora podem te perder para sempre. Aqui está a verdade brutal. Quando alguém percebe tarde demais o seu valor, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Na maioria das vezes, não é você que elas sentem falta, mas sim do papel que você desempenhava. Do homem que sempre estava ali, que era acessível, previsível, fácil de lidar. Só que agora, você mudou as regras do jogo. Você se tornou o prêmio. E aqui vem a grande questão. Se essa pessoa não valorizou sua versão menos desenvolvida, ela realmente merece a sua versão aprimorada? Pense bem antes de responder. Seu tempo, sua energia e sua presença não devem ser distribuídos gratuitamente para quem só percebeu sua importância quando sentiu medo de te perder. Agora me diz, você já passou por essa experiência? Compartilhe sua história nos comentários. Você pode estar prestes a ajudar outro homem a despertar para essa realidade. 2. O magnetismo da autossuficiência. A independência assusta, principalmente aqueles que se acostumaram a te ver como garantido. Quando alguém te subestimou ou te tratou como uma opção, essa pessoa assumiu que você sempre estaria ali, esperando, disponível, pronto para aceitar migalhas de atenção. Mas nada destrói essa ilusão mais rápido do que ver você seguir em frente sem olhar para trás. É nesse momento que o jogo vira. O ser humano tem um paradoxo curioso.
valoriza o que é escasso e despreza o que está sempre acessível. Isso é evidente em todos os aspectos da vida, do mercado financeiro às relações pessoais. O que está sempre disponível perde valor, enquanto aquilo que se mostra seletivo, raro e difícil de conquistar se torna altamente desejado. Por isso, um homem emocionalmente carente repele, enquanto um homem autossuficiente atrai. Mas não se trata de jogar um jogo de desinteresse forçado ou de fingir que não se importa. Isso é teatro. Trata-se de se tornar genuinamente satisfeito com a própria companhia, de viver com um propósito maior do que a necessidade de validação externa. Quando você atinge esse nível de confiança e solidez interna, algo curioso acontece. As pessoas ao seu redor começam a perceber o seu valor. E, ironicamente, aquelas que antes te ignoraram ou te tratavam como secundário, agora querem um pedaço da sua atenção. Essa dinâmica sempre existiu. Os grandes conquistadores da história, Alexandre, Júlio César, Napoleão, não imploravam pelo reconhecimento de ninguém. Eles criavam seus próprios impérios. Suas vidas não eram definidas pelo desejo de aceitação, mas pela busca implacável por seus objetivos. E é assim que você precisa pensar. Se sua felicidade, seu sucesso e sua paz de espírito dependem da validação de outra pessoa, você está colocando sua vida nas mãos dela. Você se torna refém de suas opiniões, suas vontades, seu humor. Os estoicos alertaram sobre isso há séculos. Epicteto dizia: somente aquele que se domina é verdadeiramente livre. Então, em vez de gastar sua energia se preocupando com quem não te valorizou, direcione essa força para algo maior, você mesmo. Construa seu físico, sua mente, sua carreira, sua rede de contatos. Não faça isso para provar algo para alguém. Faça porque ser um homem raro é a única resposta necessária. Porque no fim das contas, quem precisa ver, verá. Quem precisa perceber, perceberá. Mas quando isso acontecer, talvez já seja tarde demais para eles. Agora me diz, o que você está fazendo hoje para se tornar esse homem? Deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. 3. A inveja da sua nova confiança. A confiança é um dos atributos mais raros e valiosos que um homem pode possuir. Não se trata apenas de palavras ou de uma atitude forçada, mas de uma presença que se impõe sem esforço. No passado, quando você tentava provar seu valor, suas palavras carregavam um traço de necessidade, como se buscasse convencer os outros e a si mesmo de que era digno de atenção. Mas agora, tudo mudou. Você não precisa mais explicar nada. O seu comportamento fala por si só. A diferença? Antes, sua energia era de busca. Você queria ser reconhecido, queria ser validado, queria ser escolhido. Agora, sua energia é de certeza. Você não implora, não convence, não se esforça para ser notado. A forma como você anda, como olha para as pessoas, como mantém a calma sob pressão, tudo isso transmite uma mensagem clara. Você sabe quem é e não precisa da aprovação de ninguém. E essa mudança, ainda que sutil, tem um impacto avassalador. De repente, aqueles que um dia te subestimaram começam a te enxergar com outros olhos. As dúvidas surgem como um veneno lento na mente deles. Será que ele está melhor sem mim? Quem despertou essa nova versão dele? Eu fui um erro na vida dele? O arrependimento e a inveja começam a corroer porque agora percebem o que perderam. Mas aqui está o segredo. Você não precisa alimentar essa dúvida. Você não precisa se vingar, não precisa se explicar, não precisa provar nada. Sua resposta é o seu progresso contínuo. Os estoicos ensinavam que um homem deve se preocupar apenas com aquilo que está dentro do seu controle. Sêneca dizia: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário.
Quantas vezes você sofreu tentando ser reconhecido por alguém que não te valorizava? Quantas vezes desperdiçou energia querendo provar seu valor a quem simplesmente não estava disposto a enxergar? Mas agora, essa necessidade morreu. Você entende que a única prova que importa é para si mesmo. O verdadeiro poder está na tranquilidade de saber que você está no caminho certo. Você não precisa correr atrás de ninguém. Quem deve enxergar o seu valor, verá. E se não ver, não importa. Você segue em frente. Porque um homem que realmente se conhece jamais se curva à opinião alheia. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Isso mostra que você está comprometido com sua transformação e pronto para se tornar a sua melhor versão. 4. O intrigante fator da imprevisibilidade. A previsibilidade é um veneno silencioso para o interesse. Quando as pessoas acreditam que já conhecem todas as suas reações, pensamentos e ações, você deixa de ser um mistério e se torna apenas mais um elemento fixo no ambiente. O ser humano não se fascina pelo óbvio, mas sim pelo desconhecido, pelo enigma que desperta curiosidade. É por isso que aqueles que se reinventam constantemente atraem olhares e respeito, enquanto aqueles que permanecem estagnados se tornam irrelevantes. Miyamoto Musashi, um dos maiores guerreiros da história, entendia esse princípio profundamente. Ele dizia: não revele todas as suas intenções. Um guerreiro deve ser como a água, adaptável e imprevisível. O mesmo se aplica a você. Se deseja ser visto de forma diferente, deve se tornar diferente, sem avisos, sem justificativas, apenas deixando que as mudanças falem por si mesmas. A primeira transformação começa na forma como você ocupa o seu espaço no mundo. Se todos sabem exatamente onde te encontrar, com quem você anda e quais são seus hábitos, você se torna uma peça previsível dentro de um tabuleiro onde a surpresa é o que move as jogadas. Quando você altera sua rotina, frequenta novos lugares, busca novas experiências, o impacto é imediato. Aqueles que te subestimavam começam a notar sua ausência, e aqueles que nunca te viram antes começam a se perguntar quem você é. O homem que se torna raro se torna valioso. O mesmo vale para a sua presença digital. Em uma era onde as pessoas expõem cada detalhe de suas vidas, ser seletivo com o que compartilha cria um efeito magnético. Deixar lacunas faz com que os outros tentem preenchê-las com a imaginação. E a mente humana não suporta incertezas. Ela precisa de respostas. Mas o ponto mais importante de todos é a sua acessibilidade. Se você está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre ao alcance, a mensagem que transmite é clara. Você não tem nada mais importante para fazer. Isso mata o respeito antes mesmo de gerar qualquer tipo de atração. Homens que têm um propósito, que investem em si mesmos, que vivem suas vidas em alta velocidade, não estão esperando por ninguém. Eles seguem em frente e fazem com que os outros percebam que, se quiserem estar em sua presença, terão que fazer por merecer. Isso não significa jogar jogos infantis de desinteresse forçado, mas sim viver de tal forma que sua ausência seja sentida e sua presença seja valorizada. E então, a pergunta que fica é: será que você está permitindo que sua previsibilidade mate o interesse que poderia estar gerando? Você tem se movimentado o suficiente para que os outros precisem te redescobrir? Pense nisso. Aquele que se torna um enigma nunca será esquecido. 5. A realização do que eles perderam. O ser humano tem uma tendência natural a só reconhecer o valor das coisas quando as perde. É um erro antigo, repetido em reinos que caíram por arrogância, em impérios que ignoraram os sinais da decadência e em relações que se desfizeram por negligência. É a ilusão da permanência, a crença de que aquilo que está presente hoje sempre estará ali amanhã.
Mas a realidade é implacável. Nada permanece igual para sempre. E aqueles que não valorizam no momento certo acabam pagando o preço da ausência quando já é tarde demais. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Mas muitos confundem sorte com garantia. Eles assumem que você sempre estará por perto, acessível, previsível. Até que um dia você não está mais. E é nesse momento que a ficha cai. Aquilo que antes era negligenciado, agora se torna desejado. O que antes parecia garantido, agora se transforma em uma perda irreparável. Mas o que realmente causa esse impacto psicológico? O primeiro fator é a comparação inevitável. Quando alguém te subestimou no passado, foi porque acreditava que você sempre estaria em uma posição inferior, que sua presença era um dado certo na equação da vida dela. Mas ao ver você evoluir, mais confiante, mais forte, mais focado, essa percepção muda drasticamente. O incômodo surge como uma pergunta insistente: será que eu tomei a decisão errada? Outro fator crucial é o reflexo no espelho. Seu crescimento não acontece no vácuo. Ele expõe a estagnação dos outros. De repente, quem te ignorou começa a se perguntar por que não está evoluindo no mesmo ritmo que você. E isso gera um arrependimento silencioso, muitas vezes disfarçado de orgulho. Afinal, admitir que errou ao te subestimar significa reconhecer que foi incapaz de enxergar o seu valor quando deveria. E o orgulho humano resiste a essa verdade até o último momento. Mas o golpe final, o que realmente ativa o medo genuíno, é quando percebem que outra pessoa soube valorizar o que foi desperdiçado. Não há dor maior do que ver aquilo que foi tratado com indiferença agora sendo apreciado por alguém melhor, alguém mais atento, alguém que viu o valor que antes foi ignorado. Esse é o momento em que muitos tentam voltar, em que palavras não ditas e gestos não feitos retornam como um peso insuportável. Mas agora as regras do jogo mudaram, porque você mudou. E a grande questão é: por que aceitar de volta alguém que só percebeu o seu valor quando sentiu medo de te perder? A resposta está na sua evolução. Se hoje você é um homem mais forte, mais sábio e mais seguro, é porque aprendeu a se tornar a prioridade da sua própria vida. Quem não soube te valorizar no passado não tem direito ao privilégio da sua nova versão. 6. O desejo de fazer parte da sua nova jornada. Agora que você mudou, sua presença tem um peso diferente. Sua energia já não carrega mais a hesitação de antes, não busca mais aprovação, nem se molda para caber nas expectativas alheias. Agora, você exala propósito, determinação e um magnetismo silencioso que poucos conseguem ignorar. As portas que antes pareciam fechadas se abrem, novas oportunidades surgem e pessoas interessantes entram na sua vida sem que você precise implorar por atenção. A evolução tem esse efeito. Ela transforma não apenas quem você é, mas também a forma como o mundo reage à sua presença. E é exatamente isso que incomoda aqueles que um dia te subestimaram. O ser humano tem um medo visceral de ficar de fora de algo grandioso. Não suporta a sensação de ver alguém que já esteve ao seu alcance se tornar inacessível. O que antes era previsível agora se tornou um mistério. O homem que estava sempre disponível agora é raro. Aquilo que parecia banal agora é valorizado. Esse contraste cria um desconforto profundo, porque os coloca diante de uma verdade que antes ignoravam. Você não precisava deles tanto quanto eles pensavam. E então, de repente, eles começam a notar. Começam a se perguntar como foi que você mudou tanto, o que aconteceu para que sua presença se tornasse mais impactante, mais forte. Mas não se engane, na maioria das vezes não é amor, não é arrependimento sincero, é medo. Medo de ter perdido alguém que podiam controlar, medo de ver você avançar enquanto eles permanecem estagnados,
Medo de perceber que, na verdade, foram eles que ficaram para trás. Agora, cabe a você decidir. Por que dar espaço para alguém que só percebeu seu valor quando sentiu medo de te perder? 7. O medo de te perder para outra pessoa. Este é o golpe final. Nada ativa mais o instinto humano do que a ameaça real de perder algo valioso para sempre. Quando alguém que te ignorou percebe que outra pessoa agora te valoriza da forma que ela não soube valorizar, um medo profundo e incontrolável toma conta. O que antes parecia garantido agora está escapando pelos dedos e essa sensação é insuportável. De repente, a mente dessa pessoa se enche de perguntas que antes nunca a preocuparam. E se ele nunca mais olhar para mim? O simples pensamento de que você seguiu em frente sem hesitação gera uma angústia intensa. E se outra pessoa perceber o valor que eu ignorei? Agora, a competição surge onde antes havia negligência, e nada fere mais o orgulho do que a constatação de que alguém melhor soube reconhecer o que foi desperdiçado. E se for tarde demais? Essa é a pergunta que destrói qualquer falsa sensação de segurança, porque pela primeira vez a realidade se impõe. O que foi perdido pode nunca mais ser recuperado. Mas aqui está a reflexão que realmente importa. Por que aceitar de volta alguém que só percebeu seu valor quando sentiu medo de te perder? A ausência dela não te enfraqueceu, pelo contrário, te fortaleceu. Sua evolução não aconteceu por causa dessa pessoa, mas apesar dela. Você construiu sua confiança sem precisar de aplausos. Se antes você buscava aceitação, agora você simplesmente é. Isso te torna magnético e não há nada mais desconcertante para quem te subestimou do que perceber que sua ausência não fez diferença na sua trajetória. Agora que você finalmente se tornou o homem que deveria ser, por que abrir espaço para alguém que só te quer de volta por puro receio de ver outra pessoa ocupando o lugar que ela desperdiçou? Se alguém precisa da ameaça da perda para enxergar seu valor, essa pessoa nunca viu seu valor de verdade. O verdadeiro reconhecimento não vem do medo da ausência, mas do respeito na presença. E um homem que entendeu isso nunca mais aceita ser tratado como uma opção. Se tem uma lição que os estoicos nos ensinaram, é que o verdadeiro poder está dentro de nós. Você não precisa que ninguém volte, mas quando você cresce, evolui e se torna alguém que os outros respeitam, eles naturalmente sentem sua falta. A grande questão é, você realmente quer alguém que só te valorizou quando percebeu que perdeu? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário dizendo qual desses segredos mais te impactou. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para continuar nessa jornada de evolução. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e continue crescendo.